Bom, nesse conteúdo de ciências, nós vamos estudar o capítulo 9, tá? E nesse capítulo 9, nós vamos estar estudando sobre o tratamento e distribuição da água. Nós já fizemos várias atividades essas semanas passadas sobre a água, né? Eu pedi para vocês recortarem o lugar que tinha água, dizer o lugar que encontrava água. Então, nós fizemos um trabalho sobre a água, as formas da água. Agora, nesse capítulo, nós vamos ver o tratamento e distribuição da água, tá? Então, é assim, o acesso à água é bastante desigual no planeta Terra e em nosso país. Enquanto basta alguns abrirem a torneira e ter água, outros precisam caminhar vários quilômetros para encontrar esse recurso. De onde vem a água consumida em sua casa? Você sabe, antes de chegar à sua casa, a água passa por uma estação de tratamento? Então vamos lá. Onde encontramos água? Então aqui abaixo nós temos fotos com alguns lugares, né? Especificando onde nós encontramos água. Numa cachoeira, no rio. Na próxima página, na beira na água da chuva, água na piscina, um jardim, né, usando água para aguar o jardim, numa piscina olímpica. Então é assim, a água também é encontrada no corpo dos seres vivos, tanto dos animais quanto dos vegetais. Então aqui, ó, aproximadamente 70%, quer dizer, 70 partes de 100 do corpo de uma pessoa adulta é construída de água. No corpo de uma água viva é formada em média de 98%, quer dizer, 98 partes de 100 de água. E uma fruta? Cerca de 85%, quer dizer, 85 partes de 100 da maçã é constituída de água. Então temos, né, os exemplos da onde a porcentagem de água de cada item. Agora nós vamos por um texto na página 172. A 172 e a 173 vai nos ensinar sobre um tratamento, qual o percurso que tem, né? E isso, um percurso onde existe o tratamento de água. Então vamos supor, aqui em Extrema, quem que cuida do nosso tratamento da água? É a Copasa. Então, a equipe da Copasa tem as pessoas, cada uma exercendo a sua função, que vai nos ajudar a ter esse tratamento para que a água chegue na nossa torneira. Então, vamos lá. Aqui embaixo nós temos um desenho, né? Começando do lado 1, depois vem no 2, aí o 3, que é na caixa. Depois vem o 4, que é o caminho que chega para a cidade, tá? Nós temos o texto aqui, nós vamos fazer a leitura do texto agora, tá? Então, o percurso da água. A água é necessária. Peraí. A água é necessária às atividades humanas. Além de ser ingerida pelas pessoas, ela também está presente na preparação dos alimentos, na lavagem de roupas, nos banhos tomados, na limpeza das residências e entre outras atividades. No entanto, para que essa água seja utilizada, é necessário que ela seja tratada para depois ser distribuída. A água que sai das torneiras das casas geralmente é retirada dos rios ou das represas. Passa por uma estação de tratamento e depois de tratada é distribuída para ser utilizada pela população.
A seguir apresentamos algumas informações a respeito do tratamento e da distribuição da água. 1. Então eles fazem coleta da água em rios ou represas. A água é retirada dos rios ou represas e levada até a estação de tratamento. 2. A estação de tratamento, a água passa por vários tanques, onde é filtrada e purificada. Nesses tanques, algumas substâncias como o cal, cloro, são misturadas à água para ajudar no processo de purificação. Dessas caixas, dessa parte do estacionamento, dessa estação, nesse tanque, ele vai para um reservatório. Reservatório, terminado o tratamento, a água sai da estação por meio de tubos e é armazenada em grandes reservatórios ou caixa d'água. 4. Distribuição. Dos reservatórios, a água tratada é distribuída à população, chegando às residências. Então, aí é um esquema que tem, né? Então, o que significa um vocabulário também que nos ajuda aqui, ó. Ingerir, quer dizer engolir. Cal é uma substância branca usada geralmente a preparo de argamassa, mistura feita com areia e água, empregada no assentamento de alvenaria, tijolos e ladrilhos. O cal é obtida de um processo de aquecimento de pedras calcárias. O cloro é um elemento químico cujo símbolo é Cl. É um elemento utilizado como germicida, ou seja, com a função de matar os germes na forma de hipocloreto de sódio e misturado à água que abastecerá a população, principalmente urbana. Então, esse tratamento que vocês estão vendo é um tratamento que ele é executado na zona urbana, né? Mas esse processo dele, esse tratamento todo, esses aparelhagens pode ser na zona rural, mas ele é distribuído, passado por todo esse processo, chegando na caixa d'água da cidade para ser distribuído à população, né? Então, para cada cidade, ou estado que seja, eles são formados por um nome. No estado de São Paulo é a Sabesp, para nós aqui é a Copasa. Então, o setor de Minas, quem é responsável é a Copasa. Então, a Copasa recolhe a água do rio, o nosso é recolhido do rio. Ali, próximo de Vargem, tem uma represa, que é da Sabesp. Então, aquela represa ali, que pega a parte de Vargem, parte de Piracaia, eles fazem o tratamento para o estado de São Paulo, tá? O nosso aqui vem da Copasa, que é o mais próximo aqui, retirada do rio Camanducaia. Então, eles retiram essa água, passa por um processo por um estacionamento, onde faz essa coletagem da água. Lá é colocado o cloro e o cal. Eles deixam um tempo, depois ele é enviado para o reservatório, né? Através de tubos. Chegando nesse reservatório, eles colocam nesse tubo, ele permanece lá e depois é encaminhado para distribuição. Então, como no nosso caso, aqui nós temos uma caixa no alto da serra, por perto do bairro bairro do Rodeio, que a gente fala. Então, todo esse tratamento nosso é feito ali. Então, eles passam para a caixa, da caixa distribuída para todas as nossas cidades, né? Agora vai lá, na página 174. Entre a estação de tratamento de água, o reservatório de nossas casas, a água realiza um longo trajeto, passando por vários canos e tubulações. Nesse percurso, ela pode adquirir algumas impurezas. Por isso mesmo, em lugares que receba água vindo de estações de tratamento, são recomendados alguns procedimentos antes de tomá-la. Aqui nós temos exemplo, o filtro de barro, né, que coloca a água na parte superior.
A vela, que é feita com várias fases, filtra e cai no filtro de baixo. Nós temos um filtro elétrico, ou vamos supor, estou aqui, não tenho filtro, nem o elétrico, nem o filtro de barro. Então, qual vai ser meu procedimento para estar tirando uma das impurezas? É ferver a água. Então, ferve a água, espera esfriar, toma, né, com toda a segurança. Então, impureza é tudo aquilo que é misturado à substância. Então, ela já vem poluída. Então, se eu não fizer um desses 3 processos, ou do filtro de barro, ou do filtro elétrico, ou ferver, você vai estar tomando ele com essas impurezas. São impurezas que vão prejudicar a saúde, tá? Então, ele pode ser através de verme, através de alguma doença que possa, né, estar contaminada. Além dos cuidados indicados anteriormente, devemos também verificar a caixa d'água que abastece o local onde moramos. Ela deve permanecer tampada para que os ratos, baratas e outros animais não prejudiquem a qualidade da água que transmite a doença. Limpar a caixa d'água pelo menos 2 vezes por ano também diminui o risco de doenças. Nos lugares que não existem estações de tratamento de água, as pessoas ingerem água de bicas, minas, fontes ou constroem poços, né? Nesses casos, a água deve ser fervida ou tratada com algumas substâncias como cloro ou filtrada para depois ser ingerida. Então, vocês veem a diferença. Quem mora na cidade, né, chega através desse tratamento. Quem mora na zona rural também tem acesso à água, né? Mas só que a água de uma zona rural distante da cidade, que não consiga chegar da empresa lá, vocês vão ter acesso por água de bica, água de mina, ou mesmo fazendo um poço. E esse poço também tem que ter um cuidado, porque vocês não podem pôr próximo a fossas. Então, é um poço que tem que ter um lugar, não é qualquer lugar que vai abrir um poço, né? Se você abrir um poço próximo a uma parte de rede de esgoto, ele vai ser contaminado e é pior. Ou nos sentidos, como zona rural não tem o saneamento, né? Então, você usa fossa séptica. Então, tem que tomar cuidado. Então, não é só chegar e beber. Tem que ter o processo de cuidados. Ou você coloca para ferver, né? Ou você usa cloro, ou filtra de alguma forma. Filtrando de uma dessas 3 formas que a gente, se tratar ela de uma dessas 3 formas, a pessoa fica segura, tá? Quer dizer, quando vai preparar alimento já ajuda, quando o alimento não, mas quando você vai fazer uso dela sozinha. Se você vai fazer um alimento, a partir do momento que você está cozinhando, ela já vai estar sossegada, certo? Então, aí é o nosso processo de tratamento. Agora, vocês vão fazer para mim o exercício da página 177, tá? Vocês vão ler o texto, perceber o gráfico, responder a página 178, certo? Para a gente concluir essa parte. Não há necessidade de fazer a 179. 179 a gente vai poder fazer depois. E é uma experiência, né? Uma separação de materiais que nós vamos fazer, tá bom? Trabalhando com a água. Mas a gente vai fazer numa próxima aula. Vocês vão fazer até a página 178 pra gente, tá bom?